Bom dia, com alegria a todos, não é? É um prazer, não é, imenso, não é, estar aqui com todos vocês, não é? E meu coração, né, já iniciou, né, essa manhã palpitando de alegria aí pela oração do pastor Fernando, né, que me colocou aí nesse lugar de pastoreio, né? Sim, eu acho que todos nós, né, alguns investidos na função ministerial como pastor, né, graduado na sua missão, né, e todos nós aqui, enquanto, né, pastoreadores de ovelhas, né, quando levamos as nossas mensagens, a mensagem de Deus, né, e cuidamos dos nossos irmãos. E confesso que ao ouvir isso, meu coração, né, já aqueceu de alegria, né, de saber que em vários momentos do nosso dia, sim, nós podemos contribuir com essa missão, não é grandiosa, né, de pastorear, de cuidar, né, dos nossos irmãos. Eu cumprimento a todos, né, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema escolhido hoje para a nossa reflexão, né, é a batalha pela mente. Cristo cura qualquer ferida, qualquer sofrimento, qualquer ferida emocional e qualquer dor física. Nós sabemos que hoje nós vivemos uma grande batalha, não é? Na verdade, desde a queda, não é, de Satanás, de Lúcifer, não é, do céu, na guerra no céu, a guerra na terra, o grande conflito, né, está instalado. E a briga, né, o conflito, o palco que se dá é certamente pelo domínio da mente, né, do homem. Tomar ali, né, a sua capacidade de percepção, de atenção, ocupando ali todo o seu pensamento. Nós vivemos numa era, né, numa era de excesso de informações. Alguns historiadores, algumas décadas atrás, devem lembrar disso, né, e os mais antiguinhos aqui, né, que chegaríamos décadas no final do século, né, 20 ao momento do século da informação, da sociedade da informação, impulsionada aí pelo avanço das tecnologias, da internet, da popularização da internet, enfim, falávamos de globalização e a globalização hoje está na palma das nossas mãos, né? Os mercados funcionam de maneira síncrona. Não é? E as informações também veiculam, não é, na rapidez aí da tecnologia, dos bits e dos bytes, não é? E sabemos o quanto, né, essa quantidade de informações que são expostas diariamente afeta, né, o nosso pensar, a nossa mente, a nossa saúde mental. A doutora Thalita, em uma das suas mensagens aqui, mensagem de sermão, palestra de sermão, ela disse, né, sobre o tempo de tela que gastamos, né, hoje em dia. O Brasil é o segundo maior, né, país com tempo de tela. Né? Estima-se que mais ou menos 9 horas por dia, né, se gasta, né, nas redes sociais e nas telas dos computadores. O número de smartphones no Brasil cresceu mais de 45% nos últimos anos. E 64% desses aparelhos estão conectados com algum tipo de streams, como Netflix, Prime Video e tantos outros, além dos jogos online. Essa superexposição, né, do nosso cérebro a essa quantidade de informações, né, é absurda. Nós sabemos que a nossa mente, não é, ela absorve não somente aquelas coisas que passam pelo crivo, né, da nossa percepção consciente, como também por situações, informações que, pela velocidade daquelas informações ou das nossas percepções, através dos nossos outros sentidos, vão sendo firmados em esquemas mentais, né, poderosos na nossa mente, produzindo aí, certamente, não adoecimento psíquico. A nossa mente consciente, ela controla, né, os nossos pensamentos. E se formos verificar, quais são os processos, e aí eu não vim certamente falar de psicologia, mas só uma breve introdução, né, sobre os nossos processos psicológicos básicos, né? Nós temos três processos psicológicos básicos importantes, que é a percepção, a nossa atenção e a nossa memória. E a nossa percepção, ela passa, pelos nossos sentidos, visão, audição, tato, todos os nossos canais, perceptivos estão ali captando e capturando informações,
né, o tempo inteiro, de maneira, né, contínua. A quantidade de informações que passa pelo nosso cérebro, pela nossa mente, ela é extraordinária, ela é surpreendente. Né? Imagina, um cérebro humano, hoje, na nossa estatura, não é, pesa mais ou menos em torno de 1,5 kg. Não é? E mesmo com essa quantidade, né, pequena, vamos pensar assim, ela é capaz através dos seus 86 bilhões, né, de neurônios. Sim, nós possuímos 86 bilhões de neurônios aqui conectando e reconectando o tempo inteiro. Né? É quase o mesmo número de estrelas que existem aí na Via Láctea. Nós temos um universo de neurônios, né, em nosso cérebro. Os estudiosos aí das neurociências dizem que nós processamos em torno de 1 quatrilhão de sinapses. Sinapses são correntes elétricas, né, que formam, né, as informações do nosso cérebro. Se nós entendermos, por exemplo, como que funciona a computação, né, o sistema informático que estamos usando agora, para formar um único caractere no nosso celular, no nosso computador, uma letra, por exemplo, o computador gasta 8 impulsos elétricos. Cada impulso elétrico é chamado de um bit. A gente poderia chamar que cada impulso elétrico no nosso organismo seria um bit, não é? Mas a construção, por exemplo, da informação no nosso cérebro, ela é multi, né, processador, né? Milhares e milhares de neurônios se conectam a outros neurônios para produzir, né, uma informação. Né? Então, a nossa mente, ela produz e conecta e processa de maneira extraordinária muito mais, infinitamente mais, do que os melhores sistemas computacionais do mundo. Só que existe aí, nesta conexão, aquilo que a psicanálise, em algum momento, usou como uma ilustração, uma metáfora, para falar o que está na nossa mente consciente. Aí os psicólogos que estão aqui conhecem muito bem, né, essa comparação, né, do nosso sistema psíquico como um iceberg. Né? Imagina um iceberg, né, onde aquela parte visível é a nossa mente consciente. E apenas aquela pontinha do iceberg é o que nós damos conta agora, nesse momento, de falar sobre ela. Aquilo que está vindo à nossa memória nesse momento. As terapias cognitivas comportamentais falam que diariamente mais de 90 a 100 mil pensamentos, né, automáticos ou intrusivos chegam à nossa memória, à nossa mente consciente. Da onde que vêm essas informações? Como que elas estão conectadas? Quais são os esquemas mentais que foram produzidos ali? Né? E isso é algo extraordinário, não é? Mais de 80%, né, dessas informações elas estão em nível não perceptivo, não declarado, não consciente. A psicanálise chamaria isso de inconsciente, não é? A terapia cognitiva vai chamar de pensamentos, né, não declarados ou automáticos, enfim, não importa a terminologia utilizada, mas o que nos importa aqui é saber que grande parte daquilo que pensamos ou agimos não provém necessariamente dessa mente consciente aqui, que eu dou conta de falar, processar enquanto linguagem. O bebê humano, ele ainda, de maneira surpreendente, ele tem 250% mais atividade mental, né, do que um adulto. Até 2 anos de idade, ele tem o dobro de conexões sinápticas de um adulto e a velocidade das suas conexões são mais rápidas. Por isso, a importância de recebermos esse bebê, como também já exposto aqui em algum momento dessa sala, né, no nosso desenvolvimento cognitivo, o bebezinho humano chega até os braços da família cuidadora, da sua mãe e pai, apenas respondendo de forma sensória motor. Ou seja, ela recebe os sinais e os contatos através da pele, da percepção, do tato, da visão, e ainda não existe uma linguagem estruturada. Ora, se nós pensamos enquanto linguagem, para onde foram essas informações, essas primeiras conexões sinápticas do bebê? Certamente elas estão todas em nível inconsciente. E vamos continuar, né? E eu não vim aqui, certamente, para falar de psicologia, né? E nem somente de neurociências ou saúde mental. Nós vamos falar sobre a maior batalha hoje do grande conflito, que é a batalha pela mente humana. E eu gostaria de convidar, né, os meus queridos irmãos a abrir a Bíblia agora em Romanos 7, versículos 22 e 24. A gente vai ler algumas passagens bíblicas.
Embora tenha aqui no meu texto, eu vou direto na fonte. Romanos 7, versículos 22 a 24. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O apóstolo Paulo, ainda em Filipenses, né, Filipenses 4, versículos 7 a 8, ele amplia esta compreensão, dizendo o seguinte: se todos encontrarem aí, Filipenses 4, versículos 7 a 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Ora, essas duas reflexões do apóstolo Paulo, falando sobre a importância, né, do nosso pensar, falando sobre essa relação entre o homem interior, né, o homem interior já representando, né, Cristo em nós, contrastando com o homem natural ou o homem carnal. O homem interior revestido do poder do Espírito Santo. Mesmo assim, a luta desse homem é da manutenção. E desse homem, quando digo homem, estou dizendo, né, a minha luta e a sua luta diária, porque nós pedimos o batismo no Espírito Santo, nós clamamos pelo poder do Espírito Santo, nós clamamos pela transformação do nosso caráter e mente, e agora Cristo vive em nós, e eu posso chamar isso do homem interior, que é Cristo vivendo em mim. E mesmo Cristo vivendo em mim, pela minha natureza carnal, né, eu tenho tendência, né, ao pecado. E Paulo, ao falar sobre isso, ele diz: olha, há uma luta interna. Né? E nessa luta interna, eu preciso estar seguro na mão de Deus para que eu não caia. E na sua compreensão mais ampliada, ele vem dizendo: olha, para que não caia, ocupe a sua mente com tudo aquilo que é agradável ao Senhor. Ora, se comparamos o tempo de tela que temos hoje, não é, nas redes sociais, nos jogos eletrônicos, nos streams, Netflix, séries de TV, não é, o que podemos extrair ali de bom? De que maneira os nossos esquemas mentais estão sendo organizados, produzindo ali sensações, emoções em nossa mente? O tempo que eu uso com a palavra é infinitamente menor do que o tempo que eu estou em exposição a essas informações. Um linguista alemão, professor acadêmico, Humboldt, no final do século XIX, ele propõe uma compreensão sobre a linguagem não apenas como um sistema acabado. Ora, a linguagem não é apenas essa fala que parece morta. Não, a linguagem é algo vivo, dinâmico, né? Nas palavras de Humboldt, é preciso considerar a linguagem não como um produto morto, mas, sobretudo, como uma produção em si mesma. A linguagem não é um produto, mas ela é uma atividade. Portanto, tanto o pensamento quanto a linguagem é um comportamento. Achei interessante agora, logo no início da manhã, o pastor Abdoral falando que o exercício da palavra, a manifestação da palavra eu te amo, da frase eu te amo, não é? Ela é um comportamento. Ela não é apenas uma linguagem, ela é um comportamento, e é por isso a dificuldade de falar. Porque se fosse apenas palavras, não é? Seria muito fácil dizê-la. Eu te amo não é meramente transmitir uma informação, mas que você está fazendo algo, se comportando, se comprometendo com outro ao dizer eu te amo, porque você é a parte visível de Deus, porque eu me interesso pela sua vida. Linguagem, ela é comportamento e comprometimento. Ela se origina no pensamento. Nós pensamos como linguagem. Já pararam para pensar nisso? O seu pensamento ele é estruturado como a linguagem.
Quando estamos aprendendo um outro idioma, nós temos uma tendência contínua de tudo que vemos traduzir para o outro idioma. Mas quando nós aprendemos a pensar naquele idioma, sim, aí nós aprendemos aquele idioma verdadeiramente. Porque o nosso pensamento é construído a partir de uma linguagem. Mas veja, a psicanálise já diz isso, nós existimos muitas vezes aonde não pensamos. E aonde não pensamos está onde? Submerso, debaixo desse grande iceberg. E esse grande iceberg, que detém a maior quantidade das correntes sinápticas que ocorrem na formação dos meus esquemas mentais, muitas vezes nem passam pelo crivo da minha consciência. E quando eu estou exposto à informação, a filmes violentos, a jogos violentos, a situações traumáticas, né, todo o ambiente está sendo, né, processado em meus esquemas mentais, produzindo saúde ou adoecimento mental. Paulo, já em Romanos 12, versículo 2, também é uma passagem que todos nós conhecemos muito bem. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja a quantidade de informação que temos aqui. Nós precisamos estar inconformes com este mundo. Nós não podemos aceitar as coisas que aqui vêm para nós de uma maneira, né, nesse grande conflito, nessa grande batalha que vem de maneira sedutora, entorpecendo os nossos entendimentos. Não conformeiros com este mundo. Seja transformado, renovando o quê? O nosso entendimento. Eu digo que este versículo é um grande manual de terapia cognitiva comportamental, não é mesmo, pastor Ebidoral? Não é? Nós trabalhamos exatamente com isso. As pessoas chegam em nosso consultório com distorções cognitivas, com pensamentos catastróficos, e é através dessa relação da fala, da compreensão, de chegar à cognição, por que esse pensamento está distorcido, quais foram os eventos que contribuíram para a distorção do pensar sobre si mesmo e sobre aquelas emoções. E aí a ressignificação começa quando aquele sujeito que chega desesperado começa a compreender e renovar o seu entendimento sobre si mesmo e sobre a realidade. E aqui a gente baseia exatamente nesse versículo, porque a nossa mente ela pode ser transformada pela renovação, para que experimentemos, e experimentar é comportamento. Não adianta eu chegar à cognição e não me comportar. E é por isso que dizemos, olha, uma vez entendido, agora se comporte. Agora, uma vez entendido, vamos criar eventos para que você crie hábitos comportamentais saudáveis. Não adianta eu apenas falar, olha, chegou a compreensão. Né? Não adianta, e é por isso que muitas vezes as orientações de amigos e parentes diante de um deprimido dizem, olha, saia dessa, não fique nesse lugar, não gera muito efeito, porque nós precisamos chegar à cognição, precisamos compreender os elementos emocionais presentes ali, para que este sujeito, né, este crente, esse amigo, né, esse paciente, comece agora a se comportar de maneira assertiva. Em Provérbios 23, 7, nós encontramos uma outra afirmativa extremamente importante, prestem atenção, porque muitos de nós aqui fazemos exatamente o contrário. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Ora, em todos os momentos em que aparece coração aqui, nós podemos trocar por mente, porque assim como imaginou a sua mente, assim é você. Então, se eu penso sobre mim, não como Deus quer que eu pense, como propriedade exclusiva dele, como sacerdote real, como notável do Senhor, e se eu penso exatamente de mim, sobre aquilo que falaram de mim no passado, e a gente chama isso de profecias autocumpridoras na psicologia, ou se eu penso sobre mim aquilo que eu vi nos streams e me identifiquei com todos aqueles comportamentos perversos, assim sou eu. É nesse contexto psicodinâmico, cognitivo, neurológico e espiritual que se dá essa batalha. E o palco está em todos os ambientes. Esse palco está no ambiente familiar, no ambiente sociocultural, dentro da igreja, está nos nossos espaços de trabalho. Sabe, a irmã White, né, ela diz coisas importantes, né, sobre a nossa mente, em diversos livros, né, em todos os livros dela, Ciência do Bom Viver, Mente, Caráter e Personalidade, As Filhas de Deus,
E uma delas, ela diz o seguinte: a única coisa segura e estável neste mundo, qual é? É a palavra de Deus. Não são as séries de TV, não são as redes sociais. A única coisa estável e segura neste mundo são as duas testemunhas, porque testemunham de Jesus. E se eu peço para ser igual a Ele, se eu peço a transformação do meu caráter, eu tenho que entender quem é esse Deus. Eu tenho que entender que Deus é esse que transforma, que restaura, porque a Bíblia, ela aumenta as nossas faculdades de compreensão e comunica a cada um novo vigor. Quem aqui já esteve deprimido, triste ou diante de uma situação e ao ler os Salmos reconforta a alma? Ao ler as grandes histórias da Bíblia, nós encontramos ali alento. Ela possui um poder santificador e transformador, porque é o único livro que lemos com o autor dentro de nós. A Bíblia, lida apenas como livro, ela não transforma ninguém. Mas quando lemos a Bíblia com o poder do Espírito Santo, ela entra com uma faca, né, que separa ossos, juntos e medulas, porque ela transforma, ela restaura, ela modifica, ela corta e ela nos ensina. Nela estão também reveladas todas as estratégias de Satanás e os meios pelos quais nós podemos resistir a ele. Mas uma pergunta que vem nessa manhã, não é para todos nós. Se, né, nessa grande batalha, né, nós já escolhemos estar do lado de Jesus, o vencedor de todas as batalhas, por que que nós ainda sofremos? Por que que nós sofremos se nós já estamos do lado do vencedor? Se o próprio Jesus disse que carregou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, por que que sofremos ainda se a graça nos alcança? Em Naum, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de tudo, de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Aleluia! Nós temos essa doce esperança. A angústia que passamos aqui neste mundo não se levantará outra vez. Teremos aqueles que estiverem vivos na volta de Jesus e nos eventos finais, e eu pretendo estar. Eu acredito que todos aqui querem estar. Viveremos a derradeira angústia, angústia como nunca antes vista, a angústia de Jacó. Mas vivemos angústias hoje, angústias e tribulações. Mas por que que sofremos? Podemos entender o nosso sofrimento como consequência de nossos erros e escolhas. Sabe que num processo de individuação, de passagem de um sistema de heteronomia, como bem falou a nossa querida doutora Thalita em sua última palestra aqui, na nossa passagem de um processo de heteronomia total para o estado de autonomia, nós entramos num processo chamado de individuação, né? E essa fase, ela coincide com a adolescência. É o momento onde fazemos as escolhas mais diversas, porque nós queremos nos definir neste mundo como uma identidade separada, diferente da dos nossos pais. Mas ao falar sobre isso, me vem duas coisas à mente. A primeira, eu posso fazer todas as escolhas. Mas se nos meus primeiros momentos de formação, com esquemas mentais fortíssimos, não é? De afeto, cuidado e amor pelos meus pais, eles me ensinaram o caminho, me ensinaram o amor, me ensinaram a palavra de Deus, ela estará guardada dentro do meu coração. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque mais tarde ela não se desviará dele. Isso é verdade por quê? Porque esquemas mentais profundos, fortes, estão lá debaixo desse iceberg que eu poderia chamar a pontinha dele do meu processo de individuação. Aonde eu acho que eu não sou. Isso aconteceu comigo e deve ter acontecido com diversos. Aonde eu achava que eu não era, porque agora eu sou de Cristo. Aquele ensinamento infantil, ele estava dentro de mim. Então, pai e mãe que está desesperado aí porque o filho nesse momento está brigando, está lutando, pensa aqueles esquemas mentais fortes que você colocou na cabecinha dele, né, durante a primeira infância. Eles são potentes e ali eles estão.
A maneira de Deus nos revelar defeitos em nosso caráter para nos amadurecer, sabe? Nós sofremos muitas vezes porque Deus quer que nós amadureçamos. O salmista, em Salmo 119, Davi, no versículo 71, diz assim: Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Eita, quem tem coragem de falar isso em pleno processo de sofrimento? Olha, Senhor, obrigado, porque eu estou sofrendo demais agora, e nesse sofrimento eu estou aprendendo sobre ti. Ah, naquele momento do sofrimento, talvez Jó fizesse isso, não é? Mas a maioria de nós ficamos desalentados, desesperançados e perguntamos onde está Deus. Nós temos a tendência maior de ser como a mulher de Jó do que ser como Jó. Durante a aflição e durante o sofrimento, não é? Dificilmente nós evocamos os pensamentos positivos. Mas olha, meus queridos irmãos, nós precisamos sim fazer como o salmista. As aflições, né, e a serva do Senhor diz isso, não é? As aflições são com frequência misericórdia disfarçada. Olha, quem pensa dessa forma, as aflições são com frequência misericórdia disfarçada. Não sabemos o que teríamos sido sem elas. Quando Deus, em sua misericórdia e providência, ele subverte todos os nossos acalentados planos e recebemos tristeza em lugar de alegria. Inclinamos em submissão e dizemos que tua vontade, ó Deus, se faça. E todos viram aqui, não é, semana passada, a minha esposa. Nós mudamos para as montanhas no final de 2022, querendo viver uma vida no campo e mais simples, íamos vender a nossa casa na praia e estava tudo certo para que já fosse vendida no final do ano passado, não é? E comprador aqui da nossa casa, sítio visto, e estaríamos já para comprar. Estávamos alegres porque havíamos encontrado um sítio bacana para compra. Eu já estava lá há mais de um ano. Mas olha o que acontece, tudo desandou. O sítio, a nossa casa aqui não foi vendida e o sítio, né, não podemos comprar. Uma semana depois descobrimos um câncer na minha esposa e nós tivemos que voltar para a nossa casa e a nossa casa fica muito mais próximo do centro de tratamento. É um momento que tem que dizer, olha, Senhor, que a tua vontade seja feita e não a nossa. Há tempo de ir e há tempo de ficar. Na sequência, né, nós devemos cultivar sempre uma calma e devota confiança naquele que nos ama, que deu a vida por nós. Sabe, o Senhor considera todas as nossas aflições. Se você está aí aflito por algum motivo, saiba, o Senhor considera as suas e as minhas aflições. Com a sua graça e discernimento, Ele mede e pesa cada uma. Ora, Ele mede e pesa cada uma como um refinador de prata. Ele nos observa a cada momento até que a purificação esteja completa. Como o ourives faz com o material sujo e impuro, ele vai purificando, purificando, até que o espelhamento da face do ourives seja vista ali. Ora, o sofrimento é também para a purificação. Sabe, Deus está sempre vigilante. Nós não temos um Deus distraído, amém por isso? Nós temos um Deus vigilante. O nosso Deus não tem déficit de atenção e nem hiperatividade. O nosso Deus está atento. E é por isso que o salmista diz em Salmo 16, versículos 1 a 3: Protege-me, ó Deus, pois em ti eu me refugio. Ao Senhor eu declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Quanto aos fiéis que há nesta terra, eles é que são os notáveis em que está todo o meu prazer. Ora, você é o notável do Senhor, eu sou o notável do Senhor, em 8 bilhões de habitantes, Ele olha e me vê, porque nós somos os notáveis do Senhor. Amém por isso? No livro Desejado de Todas as Nações, na página 161, a serva do Senhor diz: o povo de Nazaré sabia que Jesus andava fazendo o bem e curando todos os oprimidos de Satanás. Havia em torno dele aldeias inteiras. Prestem atenção, havia em torno de Nazaré aldeias inteiras que não se ouvia um gemido de enfermo em casa alguma, pois ele passara entre eles e lhes curara todas as enfermidades. Quando aqui a serva do Senhor fala que curaram todas as enfermidades, ela está falando de enfermidades físicas, de possessões demoníacas, de enfermidades espirituais, emocionais.
A benignidade revelada em todo o ato da sua vida dava testemunho da unção de Jesus. Sabe, nós sofremos também porque fazemos e tomamos decisões erradas. Muitas vezes, nosso processo de desobediência, nós escolhemos o caminho que sabemos que não é o melhor caminho. As nossas decisões erradas levam ao sofrimento. Quando nós não ouvimos e não colocamos nas mãos de Deus, não é, aquilo que devemos fazer. Nós sofremos também porque nós convivemos com pessoas complicadas. Sim, nós não escolhemos o lar em que nasceríamos. Nós muitas vezes não escolhemos os irmãos da igreja em quem convivemos e nem os nossos colegas de trabalho. Vivemos muitas vezes com pessoas tóxicas, doentes e que ficam o tempo inteiro tentando nos atingir de alguma forma. O convívio com pessoas não manipuladoras produzem adoecimento psíquico. E olha que a quantidade de pacientes que encontramos, cujo sofrimento produzido nas relações intrafamiliares, está cada dia maior. Ainda bem que hoje, dentro da nossa igreja, dentro do Ministério Adventista, nós temos um projeto chamado Quebrando o Silêncio, que inicialmente foi feito, né, para os próprios irmãos da igreja. Há uma necessidade premente de que as pessoas falem dos seus sofrimentos e que todos os tipos de violência sejam cessadas dentro dos nossos lares. Hoje, 95% dos meus pacientes são evangélicos e a grande maioria deles adventistas. Eu tenho recebido, na grande maioria, mulheres em processo de sofrimento por conta das violências simbólicas, das violências psicológicas que são geradas dentro do casamento. Violências essas de dominação, de abuso sexual, de abuso de poder, de todos os tipos e sortes de violências psicológicas existentes, né, podemos ver. Essas pessoas estão em processo de sofrimento. Outro dia, né, e o índice, e aí os psicólogos, pastores também sabem disso. A quantidade de ideação suicida, pensamentos de morte que passa pela cabeça das pessoas tem aumentado cada dia mais. Outro dia recebi um WhatsApp, né, de uma paciente cristã dizendo: olha, eu quero morrer. Nem por Cristo mais eu quero viver. Não importa mais para mim a eternidade, tamanho o meu sofrimento. Misericórdia, Senhor. Nesse momento, nós precisamos ter uma acolhida espiritual, cristã, porque a batalha de Satanás é pela sua e pela minha mente. Ele quer colocar eu e você numa situação de aporia. Uma situação de aporia é um beco sem saída, é onde, diante de uma instituição sagrada chamada casamento e de sua indissociabilidade, né, da sua continuidade, da necessidade de um casamento, não é, contínuo e abençoado por Deus, não é, Satanás coloca um problema e um processo de sofrimento para que essa pessoa não encontre saída. Mas veja, o Senhor não veio para que mulheres e nem homens entrem em processos de sofrimento. Nós sofremos também porque muitas vezes são testes que o Senhor permite em nossas vidas para o nosso amadurecimento. Mas grande parte do nosso sofrimento, meus queridos irmãos, eles estão, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6:12, são frutos de uma guerra espiritual e não de nossos erros ou pecados. Efésios 6:12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe, se você ainda pensa que todos os seus problemas estão apenas no seu casamento, né, nas suas redes de relações sociais, saiba que existe uma guerra espiritual. Se o Senhor pudesse abrir os nossos olhos neste momento, como fez, né, com Geazi, né, para vermos que existe um campo de batalha gigante no nosso entorno. Sabe, existem situações que são incompreensíveis para a nossa mente limitada. Não existe nenhum medicamento que possa apagar a sua memória.
Não conhecemos nenhuma medicação que consiga suprimir cabalmente os sentimentos de angústia inerentes ao ser humano. Sabe, a saúde mental, ela não é a ausência de experiências dolorosas, mas é o aprendizado e o amadurecimento de como lidar com pensamentos e com esses sentimentos. Em Efésios 4:26, nós temos a passagem, né, que diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Quantos de nós vamos dormir, não é, entristecidos, enraivecidos, porque algo nos aconteceu, uma discussão, né, dentro de casa, sabe? O perdão é a melhor coisa. O perdoar, o conversar vai trazer paz ao seu coração. Expressar os nossos sentimentos, experienciá-los, é uma forma de cura. O próprio Jesus disse ao Pai, né, em seu desalento: por que, Senhor, me desamparastes? Aproveitando aí um ditado, né, popular, usado aí pelo Dr. César Vasconcelos. Ele diz o seguinte: olha, se a boca fala, os órgãos saram. E se a boca cala, os órgãos é que falam. Sabia que 9 entre cada 10 doenças, elas se originam na nossa mente? A irmã White, no livro Ciência do Bom Viver, já havia dito isso. Sabe, ter um adoecimento, né, psíquico, tristeza, ela não é motivo, né, de achar que Deus não está com você. A nossa mente ela é afetada por todas essas informações e convívios. O próprio Jesus, ao sentir a angústia da morte, ele clamou ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ezequiel, em Ezequiel 3,14, ele diz o seguinte: então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Que possamos falar como Ezequiel, mesmo que estejamos amargurados e indignados, temos que saber que a mão do Senhor está sobre nós. Sofremos também, sabe, devido a traumas passados. Eu posso estar falando aqui nesse momento, não é, com centenas de pessoas. Agora, no momento, temos 502 pessoas participando e com telinhas abertas e fechadas aqui no Zoom e outras milhares no YouTube. Posso estar falando com pessoas que tiveram problemas de violência, né, na primeira infância, podem ter sido abusadas na adolescência, podem ter sido violentadas de todas as formas, podem ter nascido em uma família totalmente tóxica, mães e pais violentos, sabe? Os nossos traumas produzem sofrimento. No livro Testemunhos, na página 74, a profetisa do Senhor diz o seguinte: enquanto alguns são constantemente atormentados, afligidos e preocupados por causa dos seus infelizes traços de caráter, tendo que lutar contra inimigos internos e contra a corrupção da sua natureza, outros não têm que lutar contra metade de tudo isso. Olha que revelação e que iluminação da serva do Senhor. Os nossos problemas não são iguais. Eu posso estar falando a alguém aqui que tem uma tristeza profunda por ter sido abusado sexualmente na infância, por ter sido estuprado, por ter sido violentado de maneira, né, cruel. E esses esquemas e essas feridas emocionais estão aí. Eu posso estar falando com alguém que luta contra as questões da sexualidade, que tem atração pelo mesmo sexo, e essa é uma luta contínua, porque ela foi crivada em processos submersos nesse inconsciente e que produzem desejos contínuos, e que é pelo poder do Espírito Santo que essa luta tem que ser travada, para que possamos fazer a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor na mudança desses pensamentos. E eu, quando falo disso, estou falando de mim e talvez de outras centenas de pessoas que ouvem essa mensagem nesse momento. Sabe? Cada um em sua luta. Pessoas que estão lutando contra a pornografia, lutando contra a masturbação, lutando contra todos os tipos de defeitos de caráter.
Sabe, a graça, ela está disponível para mim, está disponível para você nesta manhã. Deus pode nos transformar plenamente, e eu creio nisso. Fala, eu creio que Deus, que o Espírito Santo pode me restaurar e pode me transformar. Sabe, nós precisamos de uma ajuda exterior, e essa ajuda, ela vem pelo Espírito Santo. O eu não consegue curar o próprio eu. Enquanto durante décadas eu tentei curar a mim mesmo, seja em análises seculares, seja eu tentando compreender a mim mesmo, culpando Deus, de nada adiantou. Enquanto eu não pedi a unção do Espírito, Senhor, interdita isso em mim, em nome de Jesus. Isso não ocorreu. Olha, eu tenho encontrado pessoas no consultório com os mais diversos tipos de problemas. Sabe, tem pessoas dentro da nossa igreja, evangélicos, com compulsão sexual. Mulheres que não aguentam mais ser consideradas e vistas como objeto sexual do marido, né? Tendo relações 2, 3 vezes por dia, e elas não aguentam mais estar nesse estado de opressão, sexos, não somente aqueles aprovados pelo Senhor, porque a mente dessas pessoas estão atormentadas pelo pecado, com esquemas mentais pornográficos e querem reproduzir isso dentro do leito conjugal. Misericórdia, Senhor. Mas os agressores geralmente não aparecem, sabe? Eles não aparecem no consultório. Quem aparece no consultório são as mulheres em processo de sofrimento, não é? E eu posso estar falando agora por algum homem, para algum homem que está aqui. Se esse é um problema seu, dobre os seus joelhos. Peça a unção do Espírito Santo, peça a interdição dessa compulsão, procure ajuda psicológica, não tenha vergonha disso. Sabe, meus queridos irmãos, eu ouvi um dia um sermão do pastor Vinícius Mendes, que ele afirmou o seguinte: nós não somos os nossos pecados. Não permita que você, através de entidades espirituais do mal, se identifique com o pecado que um dia você fora. Nós não somos os nossos pecados. Deus tem um plano para mim e para você. E ele nos vê como propriedade exclusiva dele. Ele nos vê como príncipes e sacerdotes reais. Né? Ele coloca Cristo à nossa frente e nos vê a partir dessa lente. A justiça de Cristo é imputada a nós e agora nós, no nosso processo de justiça comunicada, de processo de santificação, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos nos transformando de glória em glória e é por isso que nós cremos, é nisto que nós cremos, na transformação plena até que cheguemos à semelhança, né, de Cristo no caráter, na mente e na personalidade. Há uma modinha secular chamada Moda para Gabriela, que diz assim: quando eu vim para esse mundo eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você é sempre assim, Gabriela. Quem me batizou, quem me iluminou, pouco se importou. É assim que eu sou, Gabriela. Veja, Gabriela se considera imutável, ela se considera aquilo em que ela se transformou a partir das suas experiências. Porque quem batizou Gabriela pouco se importou. Quem batizou Gabriela não foi o meu Jesus. Quem batizou Gabriela foi Satanás, que coloca nela uma identificação com o pecado. Quem me batizou foi Jesus, que me transforma. Eu não sou sempre assim. Eu sou um ser, e você também é um ser em transformação, em processo de santificação, queimando através do Espírito Santo as nossas escórias, queimando o eu interior, que é carnal, e colocando em mim um ser espiritual. Sim, meus queridos irmãos, a religião de Cristo, ela nos cura de todo o sofrimento. A religião de Cristo revela como um princípio difusivo e vitalizante, uma energia espiritual operante e viva, quando o nosso coração e a nossa mente é aberto à influência da verdade e do amor. Esses princípios fluem como torrentes no deserto, já diz a profetisa do Senhor no livro Meditações, Exultai-o. A religião de Cristo, sabe, ela é muito mais que o perdão pelo nosso pecado. Ela significa que o pecado foi removido e que o vazio é preenchido pelo poder restaurador e vivificador do Espírito Santo. Sim, hoje eu posso afirmar, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não sou o meu pecado do passado. Eu não sou aquela pessoa que foi violentada sexualmente. Você não é aquela pessoa que foi violentada sexualmente. Você não é aquele compulsivo sexual. Você não é mais aquele homicida. Você não é mais aquele torturador.
você não é mais aquele pai violento, nem aquele marido injusto. Você é aquele que foi transformado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Jesus é o nosso batizador. Ele importou conosco, porque ele nos transforma e ele nos restaura pelo poder do Espírito Santo. Sim, isso significa uma divina iluminação. O coração e a nossa mente é esvaziada do próprio eu e enchido da presença de Deus. Da mesma forma, sabe, o Espírito Santo, ele nos ajuda em todas as nossas fraquezas. E Paulo, em Romanos 8:26, ele diz: Nós não sabemos nem como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Peça ao Espírito Santo que te ajude a queimar as escórias do pecado que ainda existe em mim e que existe em você. Sabe, aquele que não poupou o seu próprio filho, está em Romanos 8:32, já concluindo, não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Mas a grande e maravilhosa promessa, sabe? Talvez hoje, nesta manhã, você não encontre aquela cura que você estava esperando. Mas o nosso Deus pode te curar de todas as enfermidades. Lembre-se, não existia nas aldeias em torno de Nazaré, em todas as casas, nenhum enfermo sequer. Faça uma oração específica hoje para o Senhor. Cura-me, Senhor. Cura das minhas enfermidades físicas. Cura das minhas enfermidades emocionais. Mas saiba que ainda teremos aflições. Mas chegará o momento em que nada mais disso existirá. Em Apocalipse 21:4, essa é a nossa doce esperança. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto e nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a nossa esperança. Eu não sei o quanto essa mensagem pode ter impactado você. Ela impacta a mim, porque Deus me transforma todos os dias. Deus me restaura todas as manhãs. Eu vou concluir essa mensagem como a irmã White terminou a sua carta 37, em 1893. Aquele que nos amou tanto a ponto de morrer em nosso favor, construiu para nós uma cidade. A Nova Jerusalém é nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus. Nenhum lamento de tristeza haverá mais. Nunca mais se ouvirá um canto fúnebre de esperanças esmagadas e afeições sepultadas. Que Deus te abençoe, minha querida e meu querido irmão. Que Deus nos abençoe nesta manhã, trazendo para nós a doce esperança e cura para as nossas feridas. Vamos orar? Grandioso e soberano Deus, nós somos gratos ao Senhor porque de maneira incrível o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. O Senhor nos dotou de capacidades tremendas. O pecado veio e maculou, de certa forma, adoeceu os nossos corpos, mas o Senhor veio morrer para nos resgatar novamente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece todas as nossas sinapses, todos os nossos neurônios, o Senhor conhece as estrelas pelo nome e conhece os nossos neurônios por conexões. Pedimos ao Senhor que nesse momento, ó Pai, que o Senhor reorganize as nossas conexões neurais, que o Senhor coloque em nós, ó Pai, o Espírito do Senhor. Batiza no Senhor nesse momento com teu Santo Espírito e cure as nossas feridas. Nós pedimos o perdão pelo nosso pecados e pedimos, Jesus, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo e com fogo nesta manhã. Amém, amém e amém. Amém e amém. Amém, amém. Esse suave espírito vai conduzindo a gente, né, Marcelo? E mesmo em meio às lutas deste mundo, nos faz olhar para essa nova terra, né? E como é importante nós falarmos sobre isso. Ontem eu fui fazer um estudo bíblico ontem, né, para uma família em que o marido
já foi membro da Igreja Adventista. Hoje ele é casado com uma mulher que nunca foi da igreja e eles têm ali algumas crianças, né? E o estudo ontem foi justamente sobre isso, sobre esperança para além da morte. E aí falando sobre ressuscitar, né? É, ali 1 Coríntios 15, seremos transformados, incorruptíveis. Ele tem uma menininha de 12 anos, um adolescente, né? De 12 anos, e ela, quando ouviu essa explicação aí, semelhante à maneira como você concluiu aí, ela ficou assim maravilhada. Ela falou, nossa, pastor, vai ser assim, então que top! Mal posso esperar, mal posso esperar. E essa deve ser uma verdade que nós jamais devemos perder, né, da nossa mente. É Sempre verdade. ter isso no nosso coração. Mas é isso. Tenho quatro coisas para te dizer, não é? Eu te Por amo. favor. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus, porque você existe, que todos dessa sala. Lembrando que linguagem é comportamento. Quando eu falo, eu estou me comportando, é a própria manifestação comportamental. Então, o meu comportamento ele tem que ser compatível com aquilo que eu falo. Senão, eu gero uma incongruência e eu estou falando de uma saúde mental não adequada. Eu te amo verdadeiramente, né? Porque Cristo me amou primeiro. Amém? Amém. Amém. Eu também amo você, Marcelo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Muito obrigado pela disposição em trazer a mensagem da palavra de Deus para nós hoje. Um Amém. excelente dia para você. É muito bom a gente expressar que ama um ao outro. Isso faz muita diferença, tá? Antes de nós irmos para o momento de intercessão, eu quero chamar você, a sua atenção para o link, o texto que está no link aí que você recebeu, tá? Diz assim, ó, é desígnio de Deus que sua graça se manifeste no crente, para que por meio do caráter semelhante ao de Cristo, dos membros individuais, a igreja possa tornar-se a luz do mundo. Veja bem, irmãos, Deus ele tem os seus desígnios, ele tem os seus propósitos. E dentro desses propósitos de Deus, é o desejo, é o desígnio dele, que a graça dele se manifesta em nós. Tá? E a graça de Deus se manifestando em nós, semelhantemente, nosso caráter vai ser semelhante ao de Cristo. E, é, por meio desse caráter semelhante de Cristo em cada um de nós, a igreja se torna a luz do mundo. Por isso é importantíssimo que nós vivamos a unidade. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ali no capítulo 1, a partir do verso 10, quando ele vai começar a responder, vai começar a orientar a igreja de Corinto quanto aos problemas que eles têm, o primeiro apelo que Paulo faz é pela unidade. Ele diz assim, 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, pois, irmãos, que vocês sejam unidos, que vocês sejam unidos. Por quê? Porque a graça de Deus manifestada em cada indivíduo da igreja nos torna semelhantes a Cristo. O nosso caráter fica semelhante ao de Cristo. E vários indivíduos semelhantes a Cristo faz com que a igreja seja a luz do mundo, a luz do mundo. Então, irmãos, em cada uma das nossas igrejas, vamos prezar por essa unidade. É a unidade que traz o batismo no Espírito Santo. E nós não podemos abrir mão da unidade, tá? O Espírito, ele gera unidade, ele gera um novo caráter em nós. Com esse novo caráter, nós conseguimos nos unir e isso traz mais do Espírito Santo, tá? Busquemos isso a cada dia, para que a igreja seja a luz do mundo, esse mundo que tanta dificuldade tem vivido, tem experimentado, precisa de uma luz, a luz verdadeira, que vai conduzir-nos
para a eternidade. Hoje, quem vai fazer o testemunho conosco é o irmão Sérgio Greco, vai falar um pouco da história de vida dele. É, deixa eu localizar aqui. Ó, já está como anfitrião, pastor Wagner está aí, nativo ainda. Muito bem. Então, tá aí, irmão Sérgio Greco e a esposa Raquel. É só abrir o microfone de vocês aí, já estão liberados para isso. Agora sim, bom dia com alegria, irmão Sérgio e irmã Raquel. Bom dia, pastor. Bom dia, Sala 57. Muito bem. Então, tá aí o casal já bem posicionado, né? E nós vamos conhecer um pouco da história desse casal abençoado. A história do Sérgio vai compreender um período, né, em que a Raquel não fazia parte da história ainda, né? Uhum. Então, a gente vai saber como é a história desse irmão, o testemunho dele, como Deus o conduziu até aqui de maneira impactante, né? E a Raquel entrou aí nessa história há 12 anos, né, Raquel? E Fazer 12 anos. está trilhando junto aí com ele a caminhada e tem sido, como diz a Bíblia lá em Gênesis, uma auxiliadora para o irmão Sérgio Greco. Irmão Sérgio, o nosso testemunho aqui, ele faz. O primeiro momento é uma recapitulação para a gente poder conhecer a história da pessoa. O irmão é nascido em São Paulo mesmo, né, próximo à região aí do Capão Redondo, não nasceu num lar cristão, né? Faz aí para nós, irmão Sérgio, essa apresentação aí do irmão, até o momento que o irmão conhece o Evangelho. Bom dia novamente, né, para todos, né? Como o pastor havia já colocado, né? Meu nome é Sérgio, eu tenho já 12 anos, né? No meu novo casamento, tenho uma filha de 16 anos e sou nascido aqui em São Paulo mesmo. Eu sou membro da Igreja Adventista já há 29 anos. Muito bem, então já tem um longo tempo aí, né? Quase 30 anos já como membro da Igreja Adventista. Irmão Sérgio, mas o irmão não conheceu o Evangelho na Igreja Adventista, né? Não, não, não. O irmão Mas como se nasceu numa preparando. família que não era adventista, que não era cristã, né? Não era evangélica. O irmão lá na juventude andou em más companhias, vamos dizer assim, né? Acabou cometendo alguns delitos. E qual foi a consequência, irmão Sérgio, desses delitos? Infelizmente, pastor, como o senhor mesmo colocou agora há pouco, no passado, né, na minha juventude, por volta de 20 a 22 anos de idade, aí eu comecei a andar com pessoas e cometer certos delitos, né, como furtos, assaltos, e por consequência disso eu acabei sendo preso. E passei em alguns locais na prisão, cheguei até a ir para a detenção, porque primeiro quando a pessoa é presa, ela vai para distrito, né? É um local menor, onde agrupa um grupo menor de pessoas, de detentos, né? E aí depois, dependendo da situação da pessoa, do crime que a pessoa cometeu e tudo, aí ela é transferida para presídios. E daí acompanha um número maior de pessoas, de detentos. Fui transferido para um presídio, a princípio o presídio de Palheireiros, e isso foi no comecinho do ano, ou melhor, no finalzinho do ano 92, certo? 92. E ali eu fiquei preso, mas quando foi no finalzinho, certo, de 94, quase no final de 94, aí teve uma rebelião, onde inclusive foi a minha pessoa, né, juntamente com um grupo de pessoas da minha cela, que éramos em 10 na cela, que cada cela tinha 10 detentos. Então, a gente foi o autor aí de pegar e, de certa forma, incentivar a rebelião no presídio. Após a rebelião, isso foi no final de semana, e a rebelião se estendeu sábado e domingo. E quando foi numa segunda-feira, sem a gente saber, né, sem a gente saber, o diretor do presídio, o que que ele fez? Ele botou o batalhão de choque para invadir o presídio, né?
Aí invadiu o presídio e muitos dos detentos do presídio eram espancados, certo? Alguns até foram transferidos para hospitais e tudo mais e tudo devido, certo, a gravidade, né, certo, do espancamento e tudo mais e tudo, porque o batalhão de choque, quando ele invade o presídio, ele invade mesmo para, né, quebrar tudo, né, certo, quebrar Uhum. tudo, tudo que vem à frente e tal. A gente vê o que aconteceu aí no presídio aí do Carandiru, né, a grande matança que teve lá e tudo, né? Então, é assim que acontece. E naquela ocasião, quando eles estavam indo, porque é interessante, naquela matança do Carandiru, muitas pessoas morreram, por quê? Porque o batalhão de choque entrou e o pavilhão estava todo aberto. Então, todos os detentos não estavam nas suas celas, estavam, né, no pátio, chamado assim, que é a linguagem que a carceragem usa, né? Mas no Aham. Palheireiros foi diferente. O Palheireiros, o que aconteceu? Eles entraram e isso ainda era de madrugada, numa segunda-feira. Então, todo mundo estava nas celas, fechado. Então não tinha como reagir, né? Tinha como Uhum. reagir. E aí o batalhão de choque ficavam, né, na galeria, de um lado e do outro, com cachorros, né, policiais e tudo mais. E aí abrindo cela por cela. Primeiro abria uma cela, né, espancava as pessoas e tudo, e voltava os detentos para a cela. Depois ia para outra cela e assim acontecia sucessivamente. E lá tinha dois pavilhões, pavilhão A e pavilhão B, e por volta de quase 1.000 detentos no todo. E aí, quando chegou a nossa cela, que justamente foi a cela, né, que de certa forma incentivou, né, a rebelião, então, com certeza ia acontecer coisa pior, né? E aí, quando Aham. abriu a nossa cela, mandou a gente sair, e no presídio, pastor, eu esqueci de mencionar esse detalhe, quando o pastor entrou em contato comigo, no presídio funciona da seguinte forma: quando o batalhão de choque entra, e aí o que acontece? A gente tem que ficar totalmente nu, esse é uma norma do presídio. Então fica só de cueca. A mão para trás, na nuca, né? Mão para trás, na nuca, e na ponta do pé. Na ponta do pé, dos dedos, né? Encostado na parede. Se abaixar, então já leva a cacetada, né? Os Aham. policiais já começam a bater. E aí revira todo o distrito, a cela, bagunça toda a cela e tudo, rasga colchão, coberta, enfim, bagunça tudo. E aí manda cada um entrar. Só que um por um que entra aí já é espancado, né, pelos policiais e tudo, e até mordido pelos cachorros, né? É assim que acontece. Só que quando estavam revirando lá a minha cela, e nós 10 estávamos um do lado do outro, com a mão na cabeça, virado para a parede e na ponta dos pés. Aí eu olhei para o céu em pensamento, pensei com Deus, né? Fiz uma oração em pensamento. Senhor, se o Senhor me livrar dessa situação, se o Senhor me proteger, não deixar nada acontecer comigo, que eu sei, né? O que está para acontecer, então eu prometo rever a minha vida, rever minha vida, que eu sei que eu estou numa vida errada e eu estou aqui porque eu mereci, né? Fiz por onde merecer de estar aqui. É fato que eu estou pagando, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim. E miraculosamente não aconteceu nada. Não levamos um tapa, nem comigo e nem os meus companheiros de cela. E isso impactou, essa situação impactou todo o presídio. Inclusive, um grupo de irmãos que tinha dentro do presídio, porque o presídio é assim, tem várias celas que tem celas até mesmo religiosas, de religiosos. E aí, um irmão, no dia seguinte, que isso foi numa segunda-feira, quando foi numa terça, aí a gente saiu, todas as celas foram abertas e a gente saiu para a quadra para tomar banho de sol, que é a linguagem na carceragem, né? Banho de sol. E a Aham. gente estava na quadra, uma quadra enorme, grandona, e aí uma pessoa toca no meu ombro. Quando eu vou ver, é um irmão da igreja, lá dentro tinha uma igreja, da igreja da Assembleia de Deus. Esse irmão é o irmão Jorge, né? E ele falou: rapaz, eu achei interessante o que aconteceu na sua cela, porque o presídio inteiro está comentando. Por quê? Porque a sua cela é a única, foi a única que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Só para você ter uma ideia, a minha cela, que é só de evangélico, teve irmãos meus
que foi transferido para hospitais, que teve a cabeça rachada e tudo, levou ponto e tal, né? E com vocês não aconteceram nada. E o interessante é que foi vocês que iniciaram, né? Que incentivaram, que iniciaram a rebelião e tudo mais. Então, por que isso? O que aconteceu? Explica para mim. E aí eu peguei e falei para ele, né? O que tinha acontecido. Eu fiz uma oração a Deus e Deus respondeu a oração. Diante disso, ele falou assim, Sérgio, então Deus tem um plano na sua vida. Tem um plano na sua vida. Então, vai ter um culto na minha cela, que todo dia eles tinham um culto, né? Por volta de 3 horas da tarde. Aí vai ter um culto e eu quero que você vá lá assistir o culto. Você vai? Eu falei, tudo bem, eu vou. Só que outro detalhe que não tinha mencionado para o senhor, presídio, às vezes a gente tem que se precaver, né? Até andar armado, se precaver e tudo. E eu sempre andava com a arma branca. Para quem não sabe, a arma branca é faca, né? Então eu andava com a faca na bota, né? Porque a gente tinha bota lá, porque eu trabalhava na cozinha, né? Na área da cozinha, e outra arma branca pequena na cintura. E fui para a cela do irmão, desse jeito, amado. E aí assisti o culto. E aí tinha várias pessoas lá, e aí assistimos o culto. E a primeira pregação que eu ouvi, que me chamou a atenção, foi de Cristo na cruz do Calvário e os dois ladrões na cruz, junto com ele, crucificado junto com ele. Um blasfemava e o outro, né, pedia para Jesus: lembra de mim quando o senhor entrar no paraíso, né? Lembra de mim. E Jesus falou que sim, né? Em outras palavras, resumindo, falou que sim, que ia lembrar dele, né? E aí aquele irmão que estava pregando, que foi inclusive o irmão Jorge, ele falou assim: irmãos, o ladrão, ele fala que para o outro ladrão que estava blasfemando, ele falou: ó, a gente está aqui porque fizemos por merecer, mas esse homem não fez nada e ele está pagando, não fez nada. Então você não teme a Deus? Não teme a Deus? Então, do mesmo jeito que Deus, Jesus, aliás, aquele ladrão falou isso para o outro ladrão a respeito de Jesus Cristo, nós também estamos aqui presos porque fizemos por merecer. Todos nós. Ninguém aqui está preso inocente, fizemos por merecer. Talvez em uma situação ou outra, mas fizemos por merecer. Então, e se houve salvação para aquele homem, por que não pode haver para nós? Foi uma pergunta. Por que não pode haver para nós? Quem aceita Jesus, ele fez um apelo e eu levantei a minha mão aceitando a Cristo, né? Irmão Sérgio, vejam só, né, irmãos, nós estamos aqui acompanhando o testemunho do irmão Sérgio, acompanhando a esposa Raquel. É uma realidade que a gente que não vivenciou não faz ideia, né, de como seja essa vida no presídio. É impressionante como Deus trabalha para nos alcançar, como o Espírito Santo trabalha, né? Que ali na parede, o batalhão de choque revistando a cela, o irmão Sérgio já sabia qual era o próximo passo, o procedimento, né? Era ali algum tipo de agressão física, e lá naquela hora, o irmão Sérgio ergue os olhos ao céu, faz uma oração em pensamento, e miraculosamente, ele usou essa palavra, e é importante que você e eu entendamos, né? Deus operou um milagre, nada aconteceu com o irmão Sérgio. Isso desperta a atenção, porque da cela de onde surgiu a rebelião, não acontece nada. E lá na cela dos cristãos, né, o pessoal sofre ali, agressão, cabeça rachada, leva ponto. E aí eu quero até fazer o link com aquilo que o Marcelo pregou, né, sobre aflições, sobre lutas. É interessante, né? Às vezes, as aflições que acontecem conosco, elas são utilizadas por Deus também para destacar as coisas, porque os presos crentes, cristãos, eles falam, mas, né, a gente é cristão aqui, tal, aconteceu isso com a gente, e com o pessoal que iniciou a rebelião não aconteceu nada. E isso abre espaço para que aqui o irmão Jorge procure o Sérgio, o convide para o culto, ele vai armado, né? Com a arma branca, né? Isso não é permitido, né, irmão Sérgio? Lá dentro não é Não, não, permitido andar armado, né? não, não é permitido, não, mas o pessoal anda, né? Porque em rebelião, pastor, para quem não sabe, rebelião, a gente tem que ter quatro olhos, né? Dois na frente e Aham. dois atrás, né? Dois na frente e dois atrás, tem que ficar bem atento, né? Pois é. Aí o irmão Sérgio vai na igreja e olha a pregação do irmão Jorge.
os dois ladrões. E se você prestou atenção, o Sérgio disse, na hora da oração dele, ele disse, ele reconheceu, falou, Senhor, eu estou aqui, eu sei, eu tô pagando aqui pelo erro que cometi. Então, muito parecido com o ladrão, o bom ladrão, como a gente costuma chamar, né? Só para fazermos aqui a diferença entre um e outro. A oração do Sérgio é parecida com a oração do bom ladrão. E quando ele vai no culto, está pregando sobre isso. E aí o irmão Jorge, lá da Assembleia de Deus, faz o apelo e o irmão Sérgio levanta a mão. Aceita a Jesus Cristo. Isso era na segunda ou na terça, irmão Sérgio? Isso foi na terça-feira, porque a rebelião foi entre domingo para, aliás, sábado para domingo, né? Segunda-feira Aham. o batalhão de choque entra, invade, e na terça-feira acontece de eu estar na quadra, tomando banho de sol, e o Jorge, né, o irmão Jorge, ele entra em contato comigo e eu assisto o culto na parte da tarde, 3 horas da tarde. Aí aceita Jesus na terça e o batismo acontece quanto tempo depois, irmão Sérgio? Assim, né, é um sistema, né, o sistema eu não sei se as demais igrejas funcionam dessa forma, mas pelo menos o assembleano é assim, pelo menos na minha época foi assim, levanta a mão, é salvo tu e a tua casa e já se batiza e pronto, acabou, é assim que funciona, né? Não tem aquele procedimento de estudo bíblico, de mostrar o que a Bíblia diz e tal, né? E não tem esse procedimento que há, né, na igreja adventista. Então, quando foi no sábado, o pastor da Assembleia, né, foi visitar, que ele tinha esse trabalho, né, visitar os detentos, ele foi visitar e aí o irmão Jorge falou com ele o que tinha acontecido. E aí ele falou, então vamos batizar ele. Quando foi no domingo, eu fui batizado, Olha só, dentro então do aí, presídio. em menos de 7 dias, né, irmão Jorge, irmão Sérgio aceita Jesus, recebe o batismo. E aí, irmão, esse é a maneira como o irmão Sérgio conhece o Evangelho, através dos irmãos da Assembleia de Deus. E pode ser que tenha aqui alguém, né, da Assembleia de Deus, né? E o irmão Sérgio foi conhecer o Cristo lá por meio do ministério da Igreja Assembleia, no presídio, vai ficar aí mais 3 meses no presídio e recebe a liberdade, então, né, irmão Sérgio? Sim, Saindo do sim. presídio, o irmão foi morar onde? Eu fui morar, porque assim, eu morava na região do Grajaú, né? E aí, como eu tinha muito conhecimento com pessoas do crime naquele local, e eu queria me afastar totalmente, né, dessa vida, né, dessa vida, desse ambiente e tal. Então, o que eu fiz? Eu mudei para a região aqui do Veracruz, né, o Chácara do Bandeirantes, fica próximo de Jardim Aracati, onde foi a igreja que eu me batizei em 95, 1995, em dezembro, né? Eu me recordo a data, no dia 12, né, de dezembro de 1995, foi num domingo, 8 horas da noite. Nunca vou me esquecer dessa data. Foi a data que marcou, né, a minha vida. Tem vários momentos na minha vida que marcou, né? Um deles Uhum. foi esse. Foi o início, né, da jornada. Que há quem pense que o batismo é o final, né? Quando na verdade não é, né? É o início de uma jornada cristã, né? De uma caminhada cristã. Então, eu me batizei nessa data, ou melhor, eu vim morar nessa região, e o interessante, pastor, que eu não tinha condições, ex-presidiário, não conseguia arrumar serviço, né? A minha ex-mulher, né? Ela também não conseguia arrumar serviço também. Eu tinha dois filhos na época, né? Dois gêmeos, inclusive, dois filhos na época. E aí eu estava nessa situação, dependia dos outros, para pessoas que me ajudavam e tudo. E eu me lembro muito bem que teve uma ocasião, logo no terceiro dia que eu já estava morando lá, eu já tinha mudado, a minha ex-mulher, juntamente comigo, a gente está na escada, próximo ao portão, e como a chácara é uma descida, né? É uma descida onde a gente morava, é uma descida, então tem uma escada bem grande, aí o portão que dá acesso à rua. Então a gente sentou lá, olhando as coisas, olhando o movimento, e aí a minha esposa, a minha ex-mulher, pegou e olhou lá para o fundo, e ela viu uma chácara bem grande, uma chácara que chama atenção, bem bonita. E ela pegou e fez uma oração. Só que eu falo oração, mas ela falando, né, em voz alta e de olho aberto, Senhor,
faz com que a gente possa conhecer, né, o caseiro daquela chácara, porque daí a gente pode trocar de lugar, né? Essa chácara não tem nada, é só um cômodo, e um cômodo velho ainda, né? De laje, e aquela chácara, não, com certeza, né? Só deve ser uma baita de uma chácara, uma mansão. Então, a gente conheceu o caseiro de lá e trocar de posição. Eu olhei para ela e dei risada, eu falei, jamais isso vai acontecer. E fomos dormir, né? Passou o dia e tudo, à noite, e fomos dormir. Quando é no dia seguinte, aí encosta um carro. E aí encosta um carro, um Fusca, Fusquinha velho. Aí encosta lá e aí bate palma. Quando eu vou atender a pessoa chama por um outro nome e que morava no local. E eu falei assim, bom, se essa pessoa morava, porque no atual momento quem mora é eu e minha família, minha esposa, meus 2 filhos, já tem 3 dias que eu mudei para cá. Posso te ajudar em alguma coisa? Aí ele se identificou, o rapaz se identificou. Ele era primeiro ancião da igreja Adventista Sétimo Dia do Jardim Aracati. O nome dele é Moisés. E ele também era diretor do trabalho missionário. E aí, ele pegou e pediu, né, se podia entrar na minha casa para oferecer, né, um estudo bíblico, uma oração e tudo mais, e eu permiti. Eu ainda até usei o termo, falar, falou de Deus para mim, tá bom, pode entrar. E eu peguei, mal sabia eu que eu estava assinando, né, certa a minha carta, né, para me tornar, fazer parte desse grupo. Aí ele Irmão entrou, Sérgio, foi, é, o irmão abriu a porta para o Moisés entrar e o irmão não sabia onde estava entrando, né? Não não sabia onde sabia estava onde estava entrando. entrando, Então, ó, veja literalmente. que a esposa, a ex-esposa, né, do irmão, a esposa, na época, fez uma oração. O irmão Sérgio olha e fala: Mas aonde que isso vai acontecer? Chácaras muito diferentes. O irmão chegou a comentar que o comentário na época era de que a chácara onde o Moisés morava era de um jogador e tudo mais, então era uma chácara Isso. bem estruturada. Aí a oração acontece num dia, no dia seguinte a oração é respondida, porque vocês conhecem o caseiro lá, né, que é o irmão Moisés. Aí ele entra na casa do irmão, vai fazer uma oração, oferecer o estudo bíblico. Vocês marcam o dia de fazer o estudo bíblico. Para quando que o irmão marcou de fazer? Foi para um sábado, 2 horas da tarde. Mas o detalhe, pastor, é que eu não sabia que ele era o caseiro daquela chácara. Eu não Hum. sabia que ele era o caseiro. E aí eu marco, converso com ele, conto um pouco da minha história e tudo, e ele fica empolgado, né? E aí ele me oferece um estudo. Aí eu marco com ele sábado, 2 horas da tarde. Quando ele sai, que ele vai embora, aí eu pergunto para ele, né? Lá no último degrau da escada, saindo para o portão, perguntei: o senhor mora aqui nessa região? O senhor está de carro, mora aqui nessa região? Ele falou assim: olha para trás. Quando eu olho para trás, ele falou: tá vendo aquela chácara? Eu falei: tô vendo. Eu falei: então, eu sou o caseiro daquela chácara. Aí que aquilo foi impactante para mim. Eu falei assim: nossa, a oração foi atendida, né? Certo? A oração foi atendida. Na época, não usei nenhum termo oração. Eu falei: o comentário da minha ex-mulher foi atendido, né? Foi atendido. Hum. E o interessante é que foi no sábado, isso foi durante a semana, no sábado ele apareceu lá pontualmente, 2 horas. Mas daí eu mandei a minha ex-mulher pegar e falar que eu não estava em casa, eu me escondi atrás da porta. Escondi atrás da porta. Aí eu acredito que alguns fazem isso, né? Quando a gente vai oferecer estudo bíblico, né? Fala que não está em casa, dá dor de barriga, foi no médico, sempre tem esses comentários, né? Comigo também acontece isso quando eu faço trabalho missionário na rua. Sabe o interessante, pastor? Eu até estava esses dias falando com a minha esposa até falou: esse camarada não quer nada com nada, né? Quando a gente bate numa porta e insiste com a pessoa e a pessoa aparentemente não quer nada. Eu falei assim: não, eu insisto, sabe por quê? Porque insistiram comigo. Hoje eu estou na igreja porque insistiram comigo, não desistiram de mim. E sabe quantas vezes, pastor? 5 vezes. Meu pai. 5 vezes. 5 sábados, um mês e uma semana. Aí esse irmão pegou e falou assim: sabe o que eu vou fazer? Orientado por Deus, eu não sabia de nada. Ele pegou e falou assim: eu vou fora de dia e fora de horário. Aí eu pego esse camarada. Aí ele foi num dia da semana, uma quinta-feira, à tarde, aí ele me encontrou sem camisa em cima da laje, tomando sol. Aí ele pegou e falou assim: agora eu te peguei, agora eu te peguei. Ele entrou, eu comecei a dar risada, brincando com ele. Falei: rapaz, você está fugindo de mim. A minha esposa falou que já na segunda vez que você não estava, pelo menos dizia que não estava, né? Que eu sei que você estava. Aí ela já falou para mim eu desistir. E eu não desisti. Eu insisti mais 3 vezes.
ou seja, 5 vezes no total, e você fugindo. Você não entende que foi Deus que te tirou do presídio? Você não entende que foi Deus que fez a gente se conhecer miraculosamente? Porque não foi num acaso, certo? Foi providência, não foi acaso, foi providência. Deus está providenciando tudo para que você conheça o caminho, conheça a verdade, conheça a verdade. Então, agora eu vou falar sério com você. Ele olhou para mim, pastor, porque assim, quando a gente aborda uma pessoa, tem um momento de falar e como falar, né? E como falar. Ele olhou para mim bem sério, olhou no meu olho e falou assim: em nome de Jesus, ou você quer ou não quer o estudo. Ele falou com autoridade. Eu senti firmeza na palavra dele, com autoridade. Às vezes as pessoas não sentem firmeza quando a gente se expressa, né? Então, as pessoas precisam sentir firmeza quando a gente se expressa, né? Principalmente quando a gente fala sobre a palavra de Deus, né? O amor de Deus. E eu senti essa firmeza, eu falei para ele: não, eu aceito e eu vou estudar. Ele falou: mas que dia? Eu falei: sábado, 2 horas. Eu falei: mas de novo? De novo? Sábado, 2 horas? Eu falei: não, agora é sério, sábado, 2 horas. E assim eu comecei a estudar. Aí o irmão Moisés, né? Irmãos, importante, o irmão Sérgio até enfatizou isso, né? Às vezes a gente vai na casa da pessoa, ela diz, não, hoje não vai dar, ou então, hoje em dia, na época não tinha WhatsApp, né? Mas hoje, às vezes, a pessoa manda uma mensagem, eu não vou ter que ir no médico e tal, inventa um monte de desculpa, e às vezes a gente acaba desistindo da pessoa, né? Se você está vivendo uma situação assim, não desista. O irmão Sérgio está aqui hoje para testemunhar do que Deus tem feito, porque o irmão Moisés não desistiu. Não só não desistiu, como falou assim: sábado, 2 horas, ele está fugindo de mim, eu vou aqui fora do radar. Foi durante a semana. Irmão Sérgio lá na laje de boa, despreparado, né? Ali desarmado, né? Ali sem esperar, foi pego de surpresa. Aí não tinha como correr, estava em cima da laje. Como é que vai falar que não tá, né? Aí o Moisés vai lá, intima ele, olho no olho, né? Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. E aí, finalmente, no sexto sábado, o estudo começa. E aí vocês vão estudar, né? O irmão Moisés vai apresentar para você, irmão Sérgio, a verdade dos 10 mandamentos, toda a Bíblia, e esses ensinamentos trouxeram algumas dúvidas para o irmão, porque o irmão não tinha tido contato com essas mensagens, né? Não tinha Sim. tido. E aí, quando o irmão começa a estudar a Bíblia, essas dúvidas vêm, o que que o irmão faz? Aí eu começo, porque assim, na igreja Assembleia, eu creio que também em outras igrejas, né, evangélicas, tem um sistema de, quando a gente se depara com alguma situação, então a gente faz o quê? A gente pede o quê? Sinal, faz uma oração, e ainda detalhe, faz uma oração em silenciosa, né, certo? Porque lembra daquele texto, né, em Pedro 5:8, que o diabo está ao derredor, né, bramando como leão, ouve tudo, vê tudo, então a gente faz uma oração em silenciosa, só em mente, e pede sinal. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Eu me ajoelhei, era só um cômodo. Minha esposa, minha ex-esposa da época, dormindo com os meninos, eu me ajoelhei na cama e eu comecei a conversar com Deus. A Bíblia fala que a oração é o conversar com Deus, né? Eu comecei a conversar. Falei: Senhor, tu sabe a minha vida, eu não consigo arrumar serviço, minha esposa também está desempregada, e, enfim, eu dependo dos outros, estou precisando de ajuda, e eu conheci essa verdade, que me foi apresentada, né? E todas as igrejas que eu vou, fala que eles contêm a verdade completa e que até então só são eles os conhecedores de toda a verdade. Então, me mostra, Senhor, me mostra, me dá um sinal, faz alguma coisa, me mostra. E fui dormir. Aí eu dormindo, eu sonhei, certo, com um homem, com muita gente dentro de um ambiente. Eu não sabia que ambiente era aquele, mas eu estava no ambiente também, e um homem sentava no centro e começava a tocar violão. O mais interessante é que esse homem ele tinha problema visual, ele não enxergava, era cego, e eu acordei. Quando foi no dia seguinte, a minha mãe foi até o local onde eu morava, a chácara, e falou, né, para minha esposa. Eu conversei com a minha irmã, ou seja, minha tia, ela trabalhava no Zona Sul, ali em Santo Amaro, né? Era enfermeira, e está precisando lá de gente para trabalhar na cozinha. Você quer trabalhar?
Eu falei, não, com certeza, né? Eu aceito, eu quero. Só que o trabalho era 12 por 36, ou seja, um dia sim, um dia não. E 12 por 36, aí pega de manhã e vai até a noite, né? Até tarde da noite, o dia inteiro. Só que assim, do local onde nós morávamos até o ponto, era um trajeto mais ou menos de 20, quase 30 minutos caminhando. Era bem distante, era bem longe. E não tinha luz, era só mato, certo? Terra. Então eu tinha que acompanhá-la, que ela saía de madrugada, saía 4, 4:30 da manhã. Então eu acompanhava ela, deixava os meninos dormindo e acompanhava ela. E fui acompanhar ela, ela foi para o trabalho. Eu me recordo, pastor, que naquele mesmo dia, né, aí, por volta de 10 horas da manhã, quase 11 horas da manhã, aí não tinha nada para comer. Eu não tinha um pão para dar para os meus filhos. Nada, literalmente não tinha nada. E os meus filhos, eles tinham amizade com os filhos dos vizinhos. Meus meninos tinham por volta de 7, 8 anos aproximadamente. E aí eu falei assim, eu usei a cabeça, eu falei assim, então vamos lá brincar com os meninos dos vizinhos quase meio-dia. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso já de caso pensado. Por quê? Porque daí eu sabia que o almoço era meio-dia, meio-dia, meio-dia e pouco, quase 1 hora. Os pais dos meninos vão chamar eles para almoçar. Aí vocês estando lá, certamente vão convidá-los para poder almoçar também. Então vocês vão ter o que comer, certo? Sutilmente, sem precisar falar nada, né? Que não tem comida em casa. E eu, né? Fazer o quê? Não tinha nada para comer. E assim aconteceu. Aí, quando foi à tardezinha, eu peguei e fui para a rua. Eu pensativo, muito pensativo, comecei a caminhar. E aí eu encontrei um rapaz. Esse rapaz já foi preso comigo na época. E ele perguntou como que estava a situação, eu expliquei a situação. E ele pegou e falou assim, ó, rapaz, vou falar uma coisa para você. Ele tirou uma arma da cintura, um 38, e deu para mim. E eu confesso que eu peguei a arma. Eu peguei a arma e ele falou para mim, eu falei, eu tenho um assalto para fazer e vai render um X. Ele falou um valor lá, um valor, e eu vou dar um valor para você. E eu preciso de uma pessoa para poder me auxiliar, para dar um apoio, né, uma cobertura. E você é a pessoa certa, certo? Então, ele ainda usou o termo, Deus me colocou no caminho para fazer Olha, o mal, né? Deus me colocou você no caminho para fazer o mal. Porque assim, quando as pessoas saíam para fazer o mal, ainda tinha a capacidade de orar a Deus. Eu fazia isso, sabia? Eu fazia isso. Quando ia fazer coisas erradas, ainda orava a Deus para que ajudasse, para que não acontecesse nada comigo. Ainda tinha essa capacidade de fazer isso. Outros usam droga, né, para sentir coragem, para poder fazer o mal. Eu já fazia isso. Então, ele fez isso para mim. Aí, quando eu peguei a arma, nitidamente eu ouvi uma voz falando para mim, falou, Sérgio, você lembra do presídio? Você lembra do voto que você fez com Deus? Você lembra da oração do caseiro, de você conhecer o caseiro? E através do caseiro você conhece agora toda a verdade? Você lembra? Você vai querer mesmo fazer isso? Vai querer voltar atrás? Aí eu me lembrei, eu peguei e devolvi a arma pro rapaz. Ele ainda me xingou, usou um termo meio baixo, né? Baixo, né? Com uhum. bobo, enfim, outras palavras que ele usou que não convém falar aqui. Aí ele pegou e foi embora. Naquele mesmo dia, quando foi um finalzinho da tarde para a noite, aí o irmão Moisés, que era o meu instrutor bíblico, ele pegou, sem saber de nada, e me levou uma cesta básica. Então, para você ver, né, pastor? Se a gente for fiel, Deus, ele provê. Ele primeiro ele precisa ver a fidelidade, né? E se você for fiel, ele provê. Muito bem, irmão Sérgio. Então, o Espírito Santo falou ao coração, a hora que aquele ex-companheiro de prisão, né, colocou a arma na sua mão, o Espírito Santo te lembrou do voto que você tinha feito, de como Deus tinha mandado Moisés lá na sua casa. Então, veja que o Sérgio, ele já tinha esse conhecimento, né? Aí já estava meio que habituado a ouvir a voz do Espírito Santo. E aí o irmão não vai cometer o assalto, recebe a ajuda ali do irmão Moisés, né? É, e o irmão então avança. Mas a situação continuava difícil, né? A situação não era fácil, o irmão não conseguia emprego, por causa do histórico presidiário, ainda a questão do sábado agora, né? E aí, nesse processo de ir, levar e buscar a esposa no ponto de ônibus, tem o dia que o irmão foi buscar.
a esposa lá no ponto de ônibus. E enquanto eu esperava ela chegar, estava acontecendo um culto lá, da Igreja Assembleia. Como é que foi essa experiência aí, irmão Sérgio? Porque assim, nesse mesmo dia, como eu estava falando, que o Moisés ele foi lá levar a cesta para mim, aí quando foi por volta de quase 10 horas da noite, eu fui buscar lá no ponto, né? Que como eu falei, né? Não tinha iluminação, né? Próximo à nossa casa, então eu fui buscar lá no ponto. E quando eu estou no ponto, tinha uma muretinha, e eu sentei nessa muretinha, né? E aí tinha uma igreja da Assembleia bem na minha frente. Tinha não, ainda tem essa igreja, existe até hoje. É um grupinho pequeno. E aí estava cheia de gente, e aí um irmão subiu no púlpito e começou a pregar. E ele falou assim, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Vamos falar sobre os 10 mandamentos. Aí isso me chamou a atenção, né? E é Sebriano, eles falam bem alto e tudo, né? O microfone, né? Aquele alvoroço todo. Então eu ouvi claramente, né? Do outro lado da rua, mas eu ouvia claramente. E aí eu falei assim, vamos ver o que ele vai falar. E ele falou o primeiro mandamento, ele falou o segundo mandamento, ele falou o terceiro mandamento, ele falou o quinto mandamento e assim por diante. Eu falei, peraí, ele pulou o quarto. Ele pulou o quarto mandamento. Mas por que ele pulou o quarto mandamento? Falar do sábado. Até então eu já conhecia a respeito, né? Através do irmão Moisés. Nessa hora aparece, encosta um ônibus, porque tinha um ponto bem em frente da igreja. A minha esposa desce do ônibus. E ela atravessa a rua e ela fala para mim, Sérgio, eu tenho duas notícias para você, duas novidades, uma boa e uma ruim. Aí eu falei assim, tá bom, já que você tem duas, uma ruim e uma boa, fala a primeira a ruim, deixa eu sentar aqui na mureta, que eu estava nessa hora, eu estava em pé, deixa eu sentar na mureta, porque do ruim já tem acontecido tanta coisa na minha vida que misericórdia, né? Tá tão difícil permanecer, né? Certo? Misericórdia. Então me fala ruim. Ela falou, ó, sabe o que aconteceu? Isso no primeiro dia de serviço dela. Aconteceu que a minha chefe gostou, né, do meu trabalho e tudo, e falou que tinha uma vaga lá e no serviço, e ela falou que não era para mais eu trabalhar, não. 12 para 36, um dia sim, um dia não, era para não trabalhar todos os dias, menos o sábado, menos o Olha só. sábado. Aí, quando ela falou isso, eu dei um glória a Deus tão alto, certo? O sistema pentecostal, né? Deu um glória a Deus tão alto, que isso chamou a atenção do irmão que estava pregando na igreja. E os irmãos que estavam sentados, todo mundo olhou para trás para ver o que estava acontecendo. E eufórico, né? Feliz, contente, pulando, dando glória. E a minha ex-esposa falou assim: o que está acontecendo? Eu expliquei o caso para ela. Eu falei assim: agora me fala a boa notícia, porque se a má era essa, então a boa, qual que não vai ser, né? Qual que não vai ser? A boa é que a sua tia me deu vários tickets, né? Aqueles tickets que troca por alimento, né? Alimento. Então, a Uhum. gente vai na padaria, não tem nada em casa, a padaria ainda estava aberta, a gente comprou algumas coisas e amanhã, quando eu chegar do serviço, aí com esses outros tickets, eu vou e faço uma comprinha. Eu falei, tudo bem. E fomos e fizemos isso. Quando a gente chega em casa, compramos algumas coisas na padaria, quando a gente chega em casa, eu estou fritando os ovos para fazer um lanche, né, para a gente comer, principalmente eu, que estava com fome, né, o dia inteiro com fome. Aí os meninos já estavam dormindo, ainda estava dormindo, né, quando a gente chegou. A minha ex-mulher pegou e começou a lavar o avental dela, falou, tem que lavar porque amanhã eu vou voltar ao trabalho, né, então tem que lavar o avental, só tem um, e botar atrás da geladeira para secar. Aí, quando ela está lavando e eu conversando com ela entre a porta, certo, e o fogão, e conversando com ela, ela olhou para mim e deu um grito, é um fogo, uma labareda estava atrás de mim, estava atrás de mim. Quando eu vi aquele fogo, aí eu falei, pega os meninos e corre. Ela pegou os dois meninos, não sei onde ela encontrou forças, ela pegou os dois meninos debaixo do braço, um em cada lado, e saiu correndo. Subiu as escadas correndo. Nunca vi a mulher correr tanto. Correu, certo? Abriu o portão e foi para a rua. E eu tentando apagar o fogo, tentando apagar o fogo. E aí, com pano e tudo, tentando apagar o fogo e não conseguia. E o fogo, ele estava sobre o fogão, estava indo para o bujão de gás. Falei, vai explodir, né? Vai explodir. E aí eu senti uma voz falando para mim: clama o sangue de Jesus. Aí eu levantei as mãos, certo, para o fogão, levantei as mãos e falei: o sangue de Jesus tem poder. E na mesma da hora, pastor, o fogo apagou instantaneamente. Na mesma da hora. Milagre, né, o irmão Sérgio? O irmão
Lembremos, né? O irmão Sérgio, ele tinha pedido um sinal. Senhor, todas as igrejas falam que pregam a verdade. Como é que eu vou saber? Aí ele vai lá na mureta e ouve o irmão. Vamos pregar sobre os 10 mandamentos. Aí fala o primeiro, o segundo, o terceiro e pula para o quinto. Então já é um alerta, né? Aí o irmão volta para casa na mesma noite e tem esse milagre aí do fogo, né? Tenta apagar, não vai, e aí ele clama pelo nome de Jesus, o fogo vai e apaga na hora, imediatamente. Aí o irmão vai contar, o irmão Sérgio, no caso, vai contar para o Moisés o que aconteceu, né? Vai dar esse Sim, testemunho. Aí o eu irmão conto no Moisés dia faz um seguinte. convite. Isso, ele me faz um convite para ir para a igreja, isso foi numa terça que eu conto para ele, né? O episódio aconteceu na segunda, né? Aí eu conto na terça, e aí quarta-feira eu vou com ele para a igreja do Aracati, primeira vez que eu entro dentro da igreja, né? A Adventista. E aí eu estou sentado ouvindo a pregação, quando é no finalzinho, aí me convida uma pessoa para trazer uma mensagem musical. E aí, quem é essa pessoa? É aquele irmão que eu vi no sonho, certo? Aí, o irmão, né, que é deficiente físico, aliás, de visão, e aí ele começa a cantar. Só que na hora eu não lembro do sonho, eu não lembro. E eu vou embora para casa. Quando é na quinta-feira, aí eu conversando com Moisés, e ele fala que você está triste e tudo, não, é aniversário da minha esposa e tudo, e eu não tenho como, né, fazer um bolo, fazer nada, fazer uma surpresa para ela. Ele falou, tudo bem, minha esposa é boleira, então, e eu compro o restante das coisas. Aí eu posso levar algumas pessoas. Aí eu falei para ele, rapaz, se você já está dando bolo, está dando refrigerante, está dando salgado, está dando tudo, então você pode levar quem você quiser. Quem você quiser, você pode levar. Só tem um problema. A casa é pequena, é só um cômodo, é pequeno. Se couber, pode levar. E assim ele fez. Aí isso ocorreu num domingo, né? Foi o aniversário dela. Aí, eu não sei se foi sexta ou no domingo, não me recordo. Aí ele pegou e levou os irmãos. Era tudo gente da igreja, levou os irmãos. Mas faltava uma pessoa. Aí ele falou assim: falta uma pessoa. E ele foi buscar essa pessoa de carro. Quando a pessoa chega e senta no centro do cômodo, com toda aquela gente, e ele começa a cantar, quem era a pessoa? É o irmão. É o irmão deficiente que tinha problema, que não enxergava, certo? O irmão dele é o irmão Manuel, irmão Manuel. Aí eu me lembrei do som. Aí eu ia falar para ele: você é o meu sinal. Aí ali eu tive certeza que Deus estava me guiando no caminho certo. Aí eu aceitei o batismo. Então, veja, irmãos, o irmão Sérgio pediu um sinal a Deus. E Deus deu a ele, né? Os sinais que ele pediu, né? Deu o sonho, o sinal assim que foi definitivo, teve a experiência do fogo, né? Que se apagou e o sinal assim que bateu o martelo foi esse sonho. Ele viu uma casa cheia com um deficiente visual no meio cantando. Ele vai na igreja, vê o Emanuel cantando, ele não lembra do sonho, mas quando a surpresa para a ex-esposa aconteceu, e aí ele viu a cena igualzinha no sonho. E ele entendeu, esse é o caminho que Deus quer que eu vá. E aí lá em 1995, o irmão Sérgio então foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E ali começa a caminhada aí há 29 anos, né? Sim, Nessa caminhada. O irmão Sérgio ainda vai ter questões pessoais, o casamento que ele tinha na época, né? Vai ser desfeito. Ah, e aí, nesse cenário, irmão Sérgio, de casamento desfeito, o irmão vai procurar trabalho, vai. é, Aliás, antes disso, quando o irmão vem para a igreja, tem aquele processo lá, né, de construir igreja. E o irmão começa sim, a entrar na construção civil por causa disso aí, né? E por meio desse trabalho na construção civil, o irmão arrumou um emprego no shopping também. sim. Né? E aí, o que que acontece trabalhando lá no shopping? É que assim, no shopping eu trabalhei um ano, né? Mas não podia ser registrado, né? Novamente, porque aquela questão, a experiência diária e tudo, né? Então, certamente ia perder o serviço e tudo mais. Então, aí o próprio irmão da igreja que havia me arrumado lá, ele era encarregado lá
na área de construção civil. Aí eu trabalhava nessa área lá, manutenção, e eu estava pintando uma caixa d'água, aquelas caixas d'água industrial, né? E era bem enorme, grande. E aí eu estava pintando e eu passei mal. Senti uma forte dor de cabeça, passei mal e caí. Por volta de quase 2 metros, 3 metros de altura, e caí. E bati a cabeça no chão. E nessa que eu bati a cabeça no chão, fui socorrido, desmaiei, fui socorrido, me levaram para o ponto-socorro da região, e aí fizeram uma ressonância magnética e constou que eu tinha um tumor no cérebro, um tumor cerebral, né? E aí Uhum. chamado cavernoma, né? Cavernoma. E aí na nuca. E a médica falou, os médicos na época falou, você só tem duas opções, ou é morte, né? Ou então você vai ficar numa cadeira de roda, porque é na nuca, o tumor é na nuca, tá na região aqui de trás, né? Eu acho que não vai dar para vocês verem, né? E, e aí eu, depois de um ano ainda aguardando, porque assim, pelo SUS é complicado, né? E aí Uhum. depois de um ano eu passei muito mal, desmaiando, começando a ter convulsões e tudo, eu tinha muito. E aí, até algumas vezes, o próprio pastor da minha igreja, lá do Aracati, pastor Josué Cardoso, né? Que era o pastor da época, várias vezes ele me socorreu, me levando para ponto-socorro com convulsões, fortes dores de cabeça. E depois de um ano já estava começando a sangrar as veias, começando a sangrar, e aí me operaram urgente. E aí nessa operação a perspectiva era essa, ou morte ou cadeira de roda. E aí o irmão vai com esse prognóstico, morte ou cadeira de roda, faz a cirurgia, mas a possibilidade que os médicos não contavam acaba acontecendo, né? O irmão vai se recuperando, e embora fique algumas sequelas, né? E vendo aqui o irmão, conversando com o irmão, é quase que imperceptível, né? Com alguma dificuldadezinha na fala ali, mas o irmão fica recuperado, quase 100% recuperado, né? E aí o irmão vai trabalhar na igreja, né, o irmão Sérgio? Sempre envolvido ali com a igreja, sempre foi da área uma pessoa missionária, gostava de ajudar os outros. Esse é o histórico do irmão Sérgio na Igreja Adventista Sétimo Dia. Fazer pelos outros aquilo que o irmão Moisés havia feito por ele, né? Com certeza. E aí entra na história para nós finalizarmos a sala 57. Em 2020, quem entra na sala primeiro? Aqui, Sempre as mulheres, né, pastor? Pois é, né, irmã Raquel? As mulheres puxando a gente para a oração, para a busca do Espírito Santo. É por isso que aqui tem um exército de mulheres na sala. Então Pois você é. foi a primeira a entrar na sala. Quem que mandou o link para você, Raquel? A irmã, é uma irmã nossa aqui da igreja, a irmã Rita, né? Ela me mandou o link. E eu, assim, quando a pessoa me manda algo, eu já quero ver, né? Não sou, alguns falam aí, né? Eu resisti, eu não resisti. Eu já entrei. E quando eu entrei, foi bem no começo, foi um testemunho da Kelly, né? Da nossa irmã Kelly. E eu fiquei impactada, né? Com aquele testemunho. E daquele dia para cá, no finalzinho de 2020, eu não desisti mais, né? Eu sempre estou na sala. Nunca estou no Zoom, porque devido ao meu trabalho, eu saio de casa 5h30 da manhã. Então, vou com o fone no ouvido, sempre assistindo pelo YouTube, né? E ele, né, não entrava. Eu sempre falava. É como o testemunho de todas as mulheres, né? O esposo, a gente faz ali, incentiva, fala, nossa, você viu aquela mensagem, você assistiu aquele testemunho. E devido esse problema de saúde que ele tem fortes dores de cabeça, né? Então ele toma remédio constantemente do neuro para dor de cabeça. Quando ele não toma, a dor de cabeça dele é insuportável. Ele chega a segurar, né, na cabeça porque é dores muito fortes. Então ele tem que tomar o remédio de manhã e à noite. Então quando ele toma à noite, ele fica muito sonolento. Então ele não consegue acordar. Às vezes eu acordo ele, né, para ele assistir, mas ele fica lá sonolento e não consegue absorver, né, o que está Uhum. se passando. Aí ele sempre assiste depois, mas eu sempre assim, estou no trabalho, estou mandando mensagem. E aí, já acordou? Já entrou na sala? Está assistindo? Olha, hoje pastor tal pregou, a mensagem é poderosa. todo dia me cobra, todo dia me Olha, cobra. hoje foi um testemunho poderoso. Olha, aquele testemunho é bem parecido com o seu. Então, o incentivo mais foi esse. E aí, de 2000
Em 2021, a gente ficou encantada, né, pela sala. Aí a gente já começou, a gente foi muito eufórico. Eu falo assim para ele que a gente foi muito eufórico. A gente já quis implantar na nossa igreja. Não, mas peraí, tem um detalhe aí. Em 2021, aí eu entrei, né? Aí Sim, definitivamente eu entrei. Aí nós dois juntos, falaram assim, vamos levar para a igreja. Aí a gente nem comunicou com a igreja, né? A gente já foi num sábado assim, a gente falou assim, olha, hoje a gente vai fazer uma oração aqui, oração do santuário. Os irmãos nem alguns já sabiam que entrava na sala, mas outros nem sabiam o que é oração do santuário. Aí terminou o culto no sábado, a gente começou a fazer a oração do santuário. Aí muita gente gostou da oração, nossa, gostamos e tudo. Aí começamos ao final de todos os cultos no sábado fazer a oração do santuário. Aí vimos assistindo direto, então agora nós vamos fazer vigílias na igreja. Aí a gente ficou aí 6 meses, acho que durante 7 meses, todo último sábado do mês fazendo vigília na igreja. E implantando tudo, né? A oração do santuário, as atividades a gente colocava lá no telão para a gente ler, né? E falava. Dia de quarta mandar, ó, irmãos, hoje nós estamos em jejum. Então foi aquela coisa, né? Nesse ano de 2021, a gente realmente foi muito assim, seja, eufórico e implantou na igreja esse sistema, né? Era a Vigília seja, 57. Aí a gente olha conheceu a aí, Dodora, né? Dodorinha, não sei se você está aí, que era muito tímida, deu o testemunho dela na sala, e a gente convidou ela, ela foi a nossa primeira testemunha nas vigílias que a gente começou. Veio o pessoal do Capão, lá da igreja do pastor Esmeraldo, os anjos, né? Eles vieram fazer um trabalho aqui conosco, de rua, nos vestimos de anjos, convidamos as pessoas. Nossa, então as nossas vigílias sempre a gente trazia pessoas de fora, né, para fazer as vigílias. Então, assim, foi um ano maravilhoso. Hoje nós não temos mais, não estamos tendo esse sistema na igreja, né? Estamos fazendo assim mais individualmente, né? Alguns irmãos assistem. Sempre tem aquela questão, né, pastor? Nem todos aderem, né? Uns irmãos é, assistem, outros assistem. Então, mas o nosso primeiro ano de 2021 foi uma descoberta assim, olha, extraordinária. A gente entrou de cabeça e foi fiz- maravilhoso. então, ô Raquel e Sérgio, vocês mergulharam aí de corpo e alma completamente Sim, na ideia da Sala 57 e vivendo esses princípios, trazendo para a igreja também vivendo essa experiência, né? E aí, por questões pessoais, que a gente não vai mencionar aqui, sim. hoje estão, o Sérgio mencionou, tem um PG funcionando aí na casa de vocês e vocês querem trazer essa dinâmica da Sala 57 para dentro desse PG Sim. de vocês aí, né? Queremos testemunhar, hein, quando esse PG estiver aí bem Em nome de envolvido aí com a Jesus. sala. Em nome de Jesus, vamos fazer aí, tirar foto e trazer o pessoal para Sim, testemunhar também. E aí, indo agora para o finalzinho mesmo, o irmão Sérgio é ancião da igreja, é diretor do ministério pessoal, e essa semana a gente viu aqui o pastor Wagner fazendo um apelo da gente mandar o link, né? E o irmão Sérgio tem uma estratégia dividiu a igreja em duplas missionárias, tem 11 duplas missionárias, 22 pessoas envolvidas, mapeou o bairro e sai para fazer pesquisa bíblica. E como é que o irmão faz com relação à sala e a questão da pesquisa bíblica, irmão Sérgio? É assim, certo? Como o senhor bem colocou, a gente mapeou primeiro o local, a região, que e aí bonitinho. botou o povo para trabalhar. Só que daí a gente fez três colocações, eu sugeri três colocações. Primeiro, nas pesquisas, tem as perguntas e tudo, chega no final, você aceita um estudo bíblico? Sempre é assim, né? Então, aí, se não aceitar o estudo bíblico pessoal, ou seja, pessoalmente, estamos lá dando pessoalmente, então ofereça na igreja uma classe bíblica. Se também não aceitar na classe bíblica, então oferece através do Zoom. Zoom não, através do Zap. WhatsApp. Através do WhatsApp, que eu tenho um material de estudo de 21 temas que a gente manda pelo Zap, aqueles que aceitam. Agora, se acontecer de eles não aceitar nenhuma das três sugestões, que tem pessoa que não aceita, né? Então, Uhum. pelo menos o contato da pessoa. Por quê? Porque daí, sutilmente, não, eu quero orar por você, mandar uma mensagem, né? Mandar uma oração para você, Deus quer abençoar você, quer abençoar a sua família e tal, né? Você não quer uma oração? Aí não tem como, né? Todo mundo aceita, né? Todo mundo quer, todo mundo aceita. Dificilmente aquele fala que não aceita, a maioria aceita. Então, nesse sistema aí, a gente pega o contato das pessoas e manda os links. Nas nossas linhas, né, de transmissão, né, que a Certo? gente tem, né, Aí que a manda o gente link.
manda o link da sala. É claro que alguns já saem, né? Tem alguns que saem, né? A gente Já vê lá. bloqueia na hora, né? Já. Mas, enfim, né, como o pastor Wagner fala, né, a gente tem que fazer a nossa parte. O pastor Wagner sempre ele coloca desafios, né, para a gente fazer, né, e assim, sempre eu faço, né, como eu não entro no Zoom, né, então não tem como eu falar, né, olha, eu fiz, né, aquele de ligar para a pessoa, né, fazer um áudio de oração, fazer um bolo. No ano de 2021, o pastor também, nossa, ele fazia desafio com a gente, né, pelo o Zoom, que a gente tinha os cultos. Teve uma vez que ele falou assim: olha, hoje vocês, essa semana vocês vão fazer um bolo, seja o que for, e vão levar para uma pessoa. Então, eu fiz um bolo, né, eu levar para minha vizinha aqui da frente, aí eu saí lá no portão e falei: meu Deus, a primeira pessoa que abria, que eu encontrar, eu vou dar o bolo. Aí a minha vizinha estava bem lá com a janela aberta, eu fui lá, ela até estranhou, né? Eu falei assim: levar um bolo, né? Entreguei o bolo para ela. Então, assim, pastor, nós temos, como eu até falei com o senhor hoje de manhã, nós temos feito um trabalho maravilhoso, né? Desde que a gente se conheceu, já há 12 anos, que a gente faz um trabalho de dar estudo para as pessoas, de auxiliar as pessoas. Ele ajuda as pessoas muito em questão de casa. Eu falei para ele esse dia, eu já perdi a conta das casas, né? Que ele construiu, né? Em ajudando as pessoas. De fazer trabalho, às vezes, só para ter aquele dinheiro para ir lá e ajudar a pessoa. Às vezes tem pessoas que falam assim, como vocês são bobos. A gente fala, não, a gente não é bobo, né? A gente está fazendo o trabalho de Deus. E como é bom, né? É gratificante a gente poder ajudar. Nós não somos ricos, né? Ele é aposentado, mas é um salário mínimo. O que que se faz com salário mínimo, né? E eu também ganho pouco, mas Deus ele tem multiplicado tão grandiosamente a nossa vida que tem pessoas que falam assim: como que vocês conseguem, né? Como que vocês conseguem? É o agir de Deus, né? Quando a gente ajuda, Deus ele sempre multiplica e é maravilhoso. Essa semana a gente ajudou uma pessoa aí, né, com um valor. E a gente também é casamenteiro, né? A gente sempre, quando dá estudo, as pessoas não são casadas. Aí a gente tem Não. que legalizar a O meu, situação. o meu, o meu vulgo aqui na igreja é santo casamenteiro. Eu já casei É, umas 30 pessoas já. Pastor, aí a ô, gente vai lá, louco. legaliza a documentação no cartório e tudo, e ainda é chamado para ser padrinho, né? Então a gente faz muito esse sistema. Aí essa semana a gente esteve ajudando aí um casal, justamente para eles poderem se batizar. E aí eu falo, amor, a gente precisa colocar uma prateleira ali no guarda-roupa da minha filha e tudo. Aí ele falou assim: a furadeira queimou, não sei o que. Eu falei assim: vou comprar uma furadeira, vou ter que comprar uma furadeira. Aí, pastor, quando eu chego no meu trabalho, o meu patrão, ele pega e, ganha, e deu uma furadeira, né? Só que a furadeira era usada. Ele falou assim: Raquel, eu dei a furadeira, tirei umas coisas ali, mas eu falei pro porteiro vir pegar. Se ele não vir pegar, a furadeira é sua. Aí eu fiquei assim, maravilhada. Eu falei: nossa, olha, eu tava precisando de uma furadeira. Só que a furadeira já tava, né? Ele disse que tava boa, mas não sei se tava boa. Aí eu já peguei, guardei lá nas minhas coisas, falei: essa é minha. Aí ele falou assim: aí depois, mais tarde, ele falou assim: ai, Raquel, o porteiro vai vir buscar a furadeira. Aí eu até brinquei com ele. Agora você fala que a minha funcionária pegou a furadeira e então não tem furadeira. Eu falei assim: não, eu não vou fazer isso, porque isso é chato, né? Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma furadeira nova e vou dar para o seu esposo. Aí eu falei: olha, tá Hum, vendo, amor? Quando a gente ajuda, sempre, né? A gente não está precisando. Eu falo assim: ó, o que a gente não tem, uma frase aqui, né? O que a gente não tem é o que a gente não merece. Se eu não tenho aquilo, é porque eu não mereço. Deus sabe que aquilo é desnecessário da minha vida, sabe? Então, a gente vive assim das bênçãos de Deus. E sempre quando a gente ajuda, sempre Deus nos abençoa. Mas é maravilhoso a gente ajudar, sabe? E esse daqui, pastor, ele só falta tirar a roupa, né? Às vezes a gente sai, vai passear, aí tá lá com R$ 100 na carteira. Entra alguém pedindo, você acredita que ele pega os R$ 100 e dá? Aí eu falei: e agora? A gente vai comer o que lanche a gente vai comer? Então, esse homem aqui, ele é dado demais, sabe? Na igreja, em todo lugar, sabe? De trazer pessoas para nossa casa. Graças a Deus, a maioria do sábado, na nossa casa, a gente tem gente, né, para estar almoçando conosco. E a gente não mede esforço, sabe, pastor? Somos convidados para pregar, assim, em lugares bem longe. Essa semana mesmo, alguém me convidou para vir fazer o final de semana da família. Aí ela falou assim: eu vou pagar o Uber para trazer vocês. Eu falei: não, minha irmã, não precisa, porque graças a Deus a gente tem condições, né, de pagar um Uber para a gente ir. Então, Deus tem sido maravilhoso na nossa vida, né? A nossa vida tem sido de bênçãos, porque nós temos aí trabalhado na causa do Senhor, como Deus pede, né? Que nós sejamos dados, desaguar, né? Esse nome desaguar, ele faz parte da nossa vida bem, né? Há uns 12 anos atrás aí, que a gente vai fazendo esse trabalho. O Espírito Santo já estava usando, né? A gente, né? Principalmente a minha Chega a pessoa fazer no também. começo do meu ministério. Mas eu não tinha uma plena compreensão, né, Ele a vai perguntar. respeito do que era o Espírito Santo.
Hoje, através do movimento da Sala 57, eu entendo que realmente foi o Espírito Santo que estava aí usando a minha pessoa. Estou ouvindo áudio. Oi. Pastor Wagner. Oi, pastor. Uma plena compreensão, né, a respeito do que era o Espírito Santo. Hoje, através do movimento da Sala 57, eu entendo que realmente foi o Espírito Santo que estava... Tá de volta, varão. Muito bem, o meu microfone deu um probleminha aqui. Irmão Sérgio, irmã Raquel, muito obrigado pelo testemunho de vocês. É muito bom, né, ver pessoas assim, conduzidas, guiadas pelo Espírito Santo. E fica aqui, né, o aprendizado para nós de como Deus nos alcança e onde Deus nos traz. Tá? Que Deus continue abençoando vocês, dando essa mentalidade. Aquilo que a gente não tem é porque a gente não precisa. Se precisar, Deus vai prover, como Com proveu certeza. a furadeira. Tá? Eu tenho 4 coisas para dizer para vocês. Eu amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. O Amém. Espírito Santo continue ajudando vocês a trilhar esse caminho. Em nome de Jesus. Podemos falar também? Por favor. Amamos você, não só você, né? Todos da sala. Precisamos de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e E queremos cremos mais em Deus porque vocês existem. Queremos mandar um Amém. abraço para o pastor Wagner, né? Ficamos assim bem, né? Ele mandou a mensagem, aí depois ouvi os áudios, aí a gente fala, nossa, o pastor Wagner não ligou, então não vai ter o testemunho. Aí eu até mandei uma mensagem para a Dodora, falei assim, Dodora, tomara que o pastor ligue para o Sérgio e fala que é na quarta-feira, porque é o dia que eu estou em casa, né? Eu quero participar também. E aí, ó, foi justamente na quarta-feira. Eu sei que ele está no hospital agora, né, pastor Wagner? Queremos dizer que amamos o Senhor é a parte visível de Deus para nós. A Ana, ela está sempre em nossas orações, oramos sempre por ela e queremos, né, que Deus ele está no controle de todas as coisas. E Amém. essa sala, esse movimento tem sido uma bênção mesmo para nós e só vem testificar que o que nós fazemos não somos nós, né? Somos guiados pelo Espírito Santo, é Ele que conduz a nossa vida, né? Em tudo que nós fazemos, se nós nos colocar na mão do Espírito Santo, Ele nos leva a lugares que a gente nem imagina, né? Que conseguimos ir. A Sala 57, para mim, hoje, pastor, finalizando, não basta somente estar no caminho, né? Eu acredito que o movimento da Sala 57 ensina não só a estar no caminho, mas também a trilhar o caminho. Trilhar o caminho. Muito bem, vamos fazer uma oração então, irmão Sérgio, Vamos. irmã Raquel. Oremos. Querido Deus e bom Pai, muito obrigado por esta reunião. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida do Sérgio, da Raquel. Que tu possa continuar usando, ó Deus, esta família para a honra e glória do Senhor. Amém. Batiza-nos com teu Espírito para esta quarta-feira. Cuida do pastor Wagner e da Ana lá no hospital. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quero desejar a todos vocês um Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia, Raquel. Bom dia, Sérgio. Bom dia para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus que vocês existem. Dora linda. Dodora, irmãzinha. Ana, amor. Te amo, pai.